Fala Brasil! Está no ar mais o Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. E talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta para tentar elucidar o que é esse país, o que é esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na arte, na política, né, na economia, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Meus amigos e minhas amigas, né, na semana passada eu deixei de fazer 2 dias o programa devido a compromissos profissionais e pessoais, e obviamente, eu queria ter falado sobre esse assunto, inclusive antes, né, ou na quinta-feira ou na sexta, e não pude abordar esse tema. E esse tema, é bom frisar, foi me sugerido pelo nosso amigo, pelo nosso colega, né, pelo nosso irmão de sempre, o meu capitalista preferido, né? Que, por mais que tenhamos divergências políticas em alguns aspectos, né, ele também se mostrou preocupadíssimo com o que estava acontecendo, né, até aquele momento, e realmente, né, me sugeriu essa pauta, e eu humildemente acatei aqui, mesmo com um certo atraso, pretendo fazer essa análise. Né? Gente, bom, ontem, né, domingo, ontem, foi realizada as eleições para os conselhos tutelares em todo o Brasil. Para quem não sabe, um conselho tutelar é um órgão autônomo, né, e da qual a municipalidade, os municípios devem formar, e que tem como função central garantir a proteção das crianças e adolescentes e o cumprimento do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, e do adolescente, e também da Constituição Federal, quando ela trata sobre esses temas, sobre esses assuntos. Né? Bom, isso deveria se destinar ao ECA, ou seja, cumprir a lei, proteger a criança e o adolescente e agir no melhor interesse dele. Até porque, né, obviamente, crianças e adolescentes no Brasil, a cada dia são vítimas de abusos, maus tratos, né, violências, e o Estado é responsável por protegê-los, sim. Né? O Estado ele tem a responsabilidade de resguardar, de guardar, né, as crianças e adolescentes nesse Brasil, inclusive as crianças e os adolescentes que cometem alguma infração penal. Elas têm direitos. Esses direitos estão previstos no ECA. Né? E as crianças e os menores aí, os menores em geral, né, que cometem alguma infração, eles precisam ser reeducados ou educados, no caso, né, ressocializados, e a eles oferecido a possibilidade, né, de retornar à sociedade com algumas perspectivas de não adentrar de novo na vida do crime ou da infração penal. Né? Isso é um processo educativo. Então, ou seja, isso aí não é apenas um processo repressivo, é um processo de educação. Crianças e adolescentes têm que ser educados. Né? A educação é o central na lógica do ECA. Né? Isso é um ponto positivo. E também é por isso que os setores mais conservadores da sociedade atacam muitas vezes o ECA, justamente dizem que o ECA é muito permissivo, né? Que o ECA passa a mão na cabeça de bandidos, essas coisas que a gente ouve aí de setores mais conservadores da sociedade, pastores evangélicos, né? Policiais, esse pessoal todo, né, geralmente ataca o ECA nesse sentido, né, dizendo que o Estatuto da Criança e o Adolescente, ele ao prever, né,
um tratamento diferenciado à criança ou adolescente, né, que comete alguma infração, do que, né, prever para um adulto, né, estaria, assim, de certa forma, contribuindo para a manutenção do crime. Isso é uma falácia, né? Mas os setores da sociedade acreditam nisso. Beleza, né? O fato é que o ECA existe, é uma lei, ela precisa ser cumprida, e quem é responsável por cumprir esse ECA, garantir o cumprimento desse ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, é o Conselho Tutelar, os conselhos municipais, né? De defesa da criança e do adolescente, né? E nesse domingo houve as eleições, como eu falei para vocês, e houve mais uma vez, uma mobilização bem interessante. Quando eu falo interessante, não é bom, não, é interessante de analisar, né? Os evangélicos, né, através de seus órgãos aí de informação e também da intervenção dos seus pastores em suas igrejas, né, fizeram um esforço danado para que os seus fiéis participassem das eleições do ECA, né, participassem das eleições dos conselhos tutelares, e inclusive garantindo transporte, né, inclusive garantindo outras coisas aí, né, para que fossem, não só participassem das eleições, mas que fossem eleitos candidatos ligados às igrejas em conluio, muitas vezes com os milicianos, e até com setores do tráfico de drogas, porque há em algumas comunidades, né, um certo conluio, né, por assim dizer, entre tráfico de drogas e pastores evangélicos, né? O que para você ver como é que é a loucura que o Rio de Janeiro se meteu, né? E os evangélicos, e principalmente a Folha Universal, fez uma campanha muito grande para que os evangélicos votassem em candidatos ligados à igreja. Por quê, né? É que a gente olha assim os conselhos tutelares, a gente não vê a importância deles, né? A importância estratégica, que no sentido, primeiro, de conselho tutelar, ele está atuando aí muito próximo, até mais próximo que os vereadores, das comunidades de base. Então, o conselheiro tutelar, ele tem acesso direto à família, né? E tem um poder muito grande sobre a família, porque ele vai decidir, o conselho tutelar, o conselheiro, no caso, vai decidir se um pai ou uma mãe vai manter ou não a guarda de um filho, por exemplo. Ou seja, pode, não é que ele vai definir, mas ele pode influir decisivamente para que um pai ou uma mãe perca a guarda de um filho. Olha só, né? O poder que um conselheiro tutelar pode ter, né? Toca naquilo que é demais. Quem é pai, eu sou pai, né? E talvez você que esteja me assistindo também seja pai ou mãe, sabe o quanto isso cala fundo, né, no nosso coração, na nossa alma, né? Então, você ter um controle sobre o conselho tutelar significa você ter esse acesso direto, mais direto ainda, ao núcleo familiar brasileiro, ao núcleo da família brasileira, né? Então, é um negócio que é sensível para grande parte da população, né? E, justamente, você ter o controle do Conselho Tutelar, o controle institucional, significa justamente você poder ter controle sobre esse aspecto, né, da vida dos cidadãos, e principalmente dos cidadãos mais pobres. O Conselho Tutelar, muitas vezes, é visto com um certo
receio, até medo por parte da população. Não é tão medo quanto a polícia, né? Mas existe um receio, né? Em certas localidades. Tem certas localidades que o Conselho Tutelar não entra, né? Mas nas localidades onde o Conselho Tutelar pode entrar, e entra e exerce um certo poder, né? E tem uma atuação mais ou menos livre, ele é visto com um certo temor. Eu trabalho diretamente com escola e sei o quanto a palavra conselho tutelar, né, aterroriza os pais. Aterroriza os pais. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa entender melhor. Né? E controlar isso significa justamente você controlar esse aspecto da vida dos cidadãos brasileiros. Isso é um ponto. O outro ponto que eu acho que é importante é que essa escalada, né, essa ofensiva dos evangélicos, muitas vezes em aliança com milicianos e setores do tráfico de drogas também, como eu falei, ela faz parte de um projeto muito maior. Não é apenas um projeto de controle institucional, né? É um projeto de introdução na sociedade das agendas ligadas a esses grupos religiosos e políticos, né? Esses grupos religiosos e políticos, esses grupos também têm atuação política, têm partidos, têm políticos que são associados, são ligados a eles. Ele tem projetos, né? Projetos de poder. Viabilizar esse projeto de poder passa, muitas vezes, por controlar os conselhos tutelares, controlar esse aspecto da vida das pessoas. E, obviamente, essas agendas estão ligadas a pautas conservadoras, a pautas que incidem, né, o pânico, né, ou seja, espalham o pânico moral, né, nas pessoas. A gente viu aí recentemente essa questão do banheiro unissex voltando de novo à pauta das agendas conservadoras. Não colou muito dessa vez, né? Como já tinha colado. Daqui a pouco vamos começar a falar de kit gay, mamadeira de piroca, essas coisas todas, né? Porque essas coisas também, né, volta e meia, são cíclicas. Né? Isso é o pânico moral que essas entidades religiosas, esses grupos religiosos e políticos, tentam incutir na cabeça das pessoas, e os conselhos tutelares podem ser instrumentalizados para isso, e, obviamente, não só isso, como também, por exemplo, a questão, né, do aborto, né, a questão da própria educação sexual nas escolas. Né? Essas pautas, esses conselhos tutelares, né, eles têm condição de influir. Eles têm condição de influir. Introduzir essa agenda, né, ou fazer com que essa agenda, introduzir não, porque essa agenda já está introduzida no Brasil há muito tempo, mas expandir essa agenda e expandir para lugares onde, por exemplo, talvez ainda não se penetre. Né? Cada vez mais nas escolas, por exemplo. Né? A escola ainda tem sido um bastião de resistência, por isso que está com conhecimento, saber, por mais que a escola no Brasil seja sucateada, mas ainda temos profissionais, né, que resistem a esse avanço. Né? Então, isso faz parte de uma agenda política, de um projeto de poder, um projeto de poder que usa a religião, né, para esmagar outras identidades religiosas, é o tal do racismo religioso, né, principalmente porque é voltado contra as religiões afrodescendentes. Então, tem o caso famoso, assim, né, que o Conselho Tutelar agiu, né, para tirar a guarda de uma menina
da mãe, porque era de uma religião de matriz africana, ela, né, raspou a cabeça, é o ritual, né, que se tem nessas religiões, e a avó evangélica foi lá e atuou para tirar a guarda, né, acionou o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, né, fez, né, tirou a guarda da mãe. Né? Assim, isso é um problema. Em 2020, o jornal O País, esse eu estou tirando desse DMJ racial, né, fez um estudo, um levantamento, que 65% dos conselheiros tutelares da cidade do Rio de Janeiro eram evangélicos. Provavelmente, esse número tenha aumentado. Né? Eu estou chutando, né? Não tem nenhum levantamento aqui, estou chutando. Mas é possível que esse número tenha aumentado, né, nesse ano, nessa eleição. Mau sinal para a infância e a juventude brasileira. Ela está sob ameaça. E mais do que isso, né, minha gente? Né? O controle sobre as classes populares passa sob o controle dos corpos, inclusive os corpos dos seus filhos, dos nossos filhos, das nossas crianças. Né? Então, minha gente, meus amigos e minhas amigas, esses conselhos tutelares vão deixar de ser conselhos tutelares e podem passar a ser conselhos tutelados. E, tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!